Boa noite, pessoal. Tô de volta para mais um vídeo aqui no canal do Pedrosa e esse é o Giro do Gigante, edição única dessa quarta-feira, dia 26 de fevereiro. A gente tem muita coisa para falar, principalmente sobre essa polêmica aí que tá desde ontem em relação à escolha do estádio Newton Santos como palco da semifinal de sábado entre Vasco e Flamengo. Então fica com a gente até o final desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com os amigos, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo que rola lá no Gigante da Colina. No dia de ontem, nessa última terça-feira, saiu a notícia, a confirmação de que a primeira semifinal do Campeonato Carioca, em que o Vasco é o mandante contra o Flamengo, vai ser no estádio Newton Santos e até então seria com os setores norte e sul fechados por recomendação do BEP. Porém, hoje, nessa quarta-feira, o BEP liberou a abertura desses dois setores, então essa capacidade de público do Newton Santos aumenta mais 8.000 lugares para a semifinal entre Vasco e Flamengo. Mas esse assunto está gerando uma grande discussão entre a torcida, entre jornalistas, entre imprensa, sobre a escolha do Newton Santos pelos jogadores do Vasco para enfrentar o Flamengo nessa primeira semifinal do Campeonato Carioca. Eu vou deixar aqui agora para vocês a opinião do Pedrosa sobre isso. Dá só uma olhada e deixa a sua opinião também nos comentários. Esses posicionamentos eu até entendo quando os jogadores escolhem, porque a informação que eu tenho é que o grande motivo para o Vasco tirar o jogo do Maracanã é a escolha pelo Newton Santos, porque eles acreditam... Os jogadores escolheram. Teve uma reunião ontem entre comissão técnica, diretoria, com os jogadores no CT Moacir Barbosa, e os jogadores escolheram porque eles acreditam que vai desfavorecer o Flamengo, que vai sair da sua zona de conforto no Maracanã para jogar no Newton Santos. O Vasco hoje, por exemplo, está treinando no Newton Santos e treina também na sexta, para poder se adaptar melhor, porque no final das contas, o Vasco também está saindo da sua zona de conforto. Sim. E aí o Marcelo Santana, que é o diretor do Vasco da Gama, ele deu a justificativa também de que o Flamengo não tinha respondido o Vasco no domingo e que também o Flamengo não deixaria o Vasco ter o controle dos camarotes, da venda de bares e tudo mais. E você não acha que isso irrita? Não, isso pode irritar, Fernanda. O ponto é pelo aspecto financeiro que ele está fazendo isso. No aspecto financeiro ele vai perder dinheiro jogando no Newton Santos, porque até o momento os setores estão fechados, o torcedor do Vasco não tem nenhuma garantia que vai lotar o seu setor e nem o do Flamengo, até porque é um estádio no sábado de carnaval que tem um acesso mais complicado também, e a renda no Maracanã é muito maior. Então, mesmo dividindo renda no Maracanã, para quem não sabe, a renda do primeiro jogo e do segundo jogo, até conversei isso com o Venê, a informação que a gente tem é que é dividida, é 50-50, então digamos que no Maracanã você tem um lucro de 2 milhões de reais. Vai ficar 1 milhão para o Vasco e vai ficar 1 milhão para o Flamengo. A chance de ter um lucro de 2 milhões de reais no Newton Santos é zero. O Vasco vai estar perdendo dinheiro jogando no Newton Santos. O posicionamento que a diretoria do Vasco faz é... Vai ser meio a meio, né, gente? É meio a meio. Os dois jogos. É meio a meio. Nós não temos que ceder ao que o Flamengo quer. Mas, na verdade, para ser muito honesto, nessa situação toda, se é uma defesa dos jogadores, ok, tem um argumento aí que eu posso discordar e que eu discordo, para mim não tem vantagem nenhuma, mas tem um argumento. Agora, o argumento financeiro de que o Vasco não vai poder controlar isso aqui ou controlar aquilo ali para jogar no Newton Santos, não procede. O argumento financeiro de jogar no Maracanã seria muito melhor para o Vasco no lado financeiro também, porque essa divisão de renda seria maior. São 30 mil pessoas a menos. É conta rápida, é matemática. O ponto, cara, que eu discordo e que eu lamento é justamente isso. Eu acho que o futebol carioca, ele receberia um clássico e um espetáculo muito maior jogando no Maracanã, entre Vasco e entre o Flamengo. O Vasco poderia ter entrado em acordo com o CEO do Maracanã e depois com o Flamengo, para nesses 2 dias fazer uma logística de jogo, abrir a venda de ingressos antes, porque o Vasco seria mandante, para que o lado do Vasco fosse lotado. E a gente vai ver no sábado, com todo respeito ao Newton Santos, garantia nenhuma de que o Vasco vai conseguir vencer ou vai ter tecnicamente algum tipo de vantagem com o Flamengo. E eu lamento muito, porque quem perde é o futebol carioca, quem perde são os torcedores. E no quesito financeiro, que foi um dos argumentos, não faz sentido também. E São Januário, Pedrosa? Eu acho que o grande absurdo de toda essa história é o Vasco não poder jogar na sua casa porque o BEP não garante a segurança. Isso é um completo absurdo. Existem vários estádios no Brasil inteiro que têm estádios menores, que têm clássicos, que recebem clássicos e que conseguem ter normalmente o jogo rolando. Confusão, Pedrosa? Confusão tem no Maracanã, confusão tem no Newton Santos, confusão tem em São Januário, confusão tem em todos os estádios do Brasil. O BEP ser incompetente de não conseguir garantir a segurança de São Januário é uma punição ao Vasco da Gama. Agora,
Eu vou concordar com a escolha do Newton Santos? Não vou concordar. Eu vou concordar com o absurdo e com a narrativa do BEP de que lá não é possível ter a segurança e o Vasco sempre é punido por não conseguir jogar na sua casa? Eu também não vou concordar. Isso eu concordo o Vasco com o está Pedrosa. sempre sendo prejudicado porque tem casa. O Vasco é prejudicado porque tem casa. Eu não consigo aceitar isso também. Muito bem, e o meu fogão, hein? Segue em preparação pro jogo contra o Racing. Ó, a GoCase está com promoção rolando lá no site dela e com o cupom Pedrosa você tem desconto, tá? É esse tipo de copo aqui, ó, copo do gigante. E hoje, cara, olha só, esse aqui é sacanagem, tá? Sabe qual é o nome desse copo aqui? É o Verrete, filho. Olha o tamanho dele, doidão. Olha esse copo, mano, térmico. Aí, ó, com tampinha. Você abre aqui, ó. Bebe água aqui de boa. É coisa linda, na GoCase, personalizado, tá? Com a resposta histórica. E a GoCase, cara? Além disso tudo que eu falei, a GoCase tem vários produtos lá, tá? Não tem só produto de time. Tem vários times. E, obviamente, você é vascão. Você vai querer ter um copo parecido com o meu, bonitão assim, ó. Irado. Mas também tem produtos normais, tem marmiteira, tem mochila, tem mala, tem tudo. A GoCase é uma marca completa, licenciada do Vasco da Gama. E com o cupom Pedrosa, você tem a oportunidade de garantir o desconto também. Clica no link da descrição ou também no QR Code que está aqui na sua tela e que fica passando aqui no canal do Pedrosa, GoCase. Lembrando, você me ajuda, ajuda o Vasco e ajuda a GoCase também, utilizando o cupom Pedrosa, beleza? E além disso, claro, a nossa grande parceira KTO. Um beijo pra KTO, tamo junto. Só clicar aqui na tela, aqui no QR Code, para você fazer seu jogo, sempre com muita responsabilidade. É proibido para menores de 18 anos e não é para jogar o que você não tem, pelo amor de Deus. Não vai jogar a conta de luz, não vai jogar, é para brincar, para você se divertir, é dinheiro sobrando. Se você tiver um dinheiro sobrando e quiser fazer uma brincadeira, vá lá na KTO e utilize também o cupom Pedrosa lá na KTO, beleza? Falando sobre os reforços do Vasco, Benjamin Garré e o Nuno Moreira, o argentino já tinha tido seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF ontem e hoje, nessa quarta-feira, foi a vez do português. Nuno Moreira foi regularizado e pode ficar à disposição do treinador Fábio Carille para a semifinal contra o Flamengo. Então a tendência é que os dois novos jogadores do Vasco sejam relacionados para esse clássico de sábado contra o rival. Eu vou deixar aqui agora para vocês um trecho do Pedrosa falando sobre a situação do Lloyd Augusto, que deve chegar no Rio de Janeiro nos próximos dias, mas diferente dos outros reforços do Vasco já anunciados, o Benjamin Garré e o Nuno Moreira, esse não deve ficar à disposição para esse primeiro clássico por conta do tempo, dos trâmites de ação de contrato, fazer exames médicos, ter o seu nome regularizado, então ele não deve ficar à disposição para esse primeiro jogo contra o Flamengo. A tendência é que, tudo dando certo, ele esteja disponível para a segunda semifinal, para o jogo da volta. Ian Dias mandou superchat e o Lloyd Augusto chega não? Chega amanhã. Precisamos de jogadores com tesão. Papa, 7-0, já ganhei. Chocolate Day Replay. Cheio de rima, hein? Vambora. O cara é bom de rima. Vambora. Chega quando, Lloyd Augusto? É uma música isso. O Pedrosa. É a letra de música? É uma bom. música da torcida. aí? O Lloyd Augusto chega amanhã, depois de ter tirado suas documentações. A tendência é que ele chegue amanhã, na quinta-feira, aqui no Rio de Janeiro. E o Vasco está tentando correr com a sua documentação, uma notícia até do amigo Matheus Gilbert, mas é difícil ele conseguir ser inscrito até sábado, ou pelo menos jogar no próximo sábado. Por quê? Porque a semana inteira ele está viajando da Turquia para Portugal, ou seja, ele não tem treinado. Então ele perdeu uma semana inteira de treinamento. Chegando amanhã, dificilmente ele já vai treinar, muito pelo contrário, ele vai tentar tirar documento, vai fazer o Media Kit para anunciar e tudo mais. Então ele só deve ter um treinamento com o Vasco antes da semifinal do Flamengo. Mesmo que ele seja inscrito, eu acho que é muito difícil ele participar do jogo de sábado diante do Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca, primeiro jogo no Newton Santos. Mas, de qualquer forma, se ele conseguir a inscrição já no BID, como estão o Nuno e o Garré, o Nuno Moreira foi inscrito hoje, já está no BID, vai poder jogar contra o Flamengo, e o Garré também. Acredito que para o jogo do Maracanã na próxima semana, o Lloyd Augusto já esteja apto.
Hoje também foi confirmada a informação de que foi deferido o pedido de recuperação judicial pelo Vasco. E para quem está com dúvida sobre esse assunto e não está entendendo muito bem, eu vou deixar aqui agora a explicação do Pedrosa e quais são os próximos passos sobre isso. Dá só uma olhada. Meu amigo Pedrosa, em relação ao Vasco, tem novidades em relação à questão aí da recuperação judicial? Sim, o Vasco da Gama informou nas suas redes sociais, inclusive, que o pedido foi deferido. O que significa? O pedido foi aceito. Então o Vasco da Gama vai entrar em processo de recuperação judicial. Para a galera que não tem nenhuma obrigação de saber o que é, ela é a última etapa antes do clube entrar em falência. Inclusive, até uma informação legal da gente dizer é que quando você entra nessa recuperação judicial, uma das garantias que você dá na justiça são os bens do presidente. Ou seja, os bens do presidente Pedrinho estão na reta caso o Vasco não cumpra o plano de recuperação judicial. E o Vasco da Gama encara isso como uma vitória, tá? O deferimento desse pedido de recuperação, porque o Vasco hoje vai deixar de pagar o RCE, que era o regime centralizado de execução. O Vasco pagava todo mês 20% da sua receita para o RCE, para justamente o pagamento de dívidas. E nos últimos balancetes, nos últimos balanços que o Vasco teve, nos últimos anos, esse pagamento ele era muito mais de juros do que de fato você estava diminuindo a dívida. Então a recuperação judicial do Vasco da Gama, de uma dívida que hoje é de mais de 1 bilhão, ela serve também para você abater essa dívida. O Vasco, a partir de agora, ele vai chamar os credores para poder negociar, depois de já ter chamado vários e vários credores em várias ações, tem a civil, tem a trabalhista, e agora tem que apresentar um plano de pagamento para esses credores, apresentando também esse plano de pagamento para a Justiça já deferiu esse pedido e isso vai servir para o Vasco nos próximos 60 dias sentar com os credores e ter suas contas congeladas, ou seja, o Vasco não vai ter execução, o Vasco não vai ter penhora, o Vasco não vai ter nenhum tipo de cobrança justamente porque esse plano vai ter que ser montado. Apresentando esse plano, o Vasco vai começar a pagar suas dívidas de forma mais alongada, digamos assim, pelos próximos 10 anos. Então isso vai ser muito importante porque o Vasco vai ter fluxo de caixa para poder, por exemplo, se eu devo, como eu dei o exemplo aqui, 100 mil ao Ilan, eu chego nele e falo, Ilan, não tenho 100 não, mas eu tenho 50 aqui à vista, ou seja, eu reduzi essa dívida pela metade, ou eu tenho 70 para te pagar nos próximos 10 anos, então eu consegui alongar essa dívida também. E isso vai ser muito importante também no sentido do Vasco vender a SAF do clube. Por quê? Porque você dá uma segurança maior jurídica a quem quer comprar o Vasco da Gama. Se eu sou um comprador interessado no Vasco, a dívida está completamente bagunçada, o Vasco está tendo penhora, o Vasco está tendo execução, não está conseguindo pagar, eu fico meio receoso. Agora, se eu sou um comprador que, quando eu recebo o documento, a dívida do Vasco está bem ajustada, está com desconto, está parcelada, eu consigo entender onde eu vou precisar e quando eu vou precisar injetar o dinheiro. Então, o Vasco encara essa recuperação judicial, que foi algo que o Cruzeiro fez também na sua SAF, como um passo muito importante, não só para o clube, mas também para dar uma segurança jurídica numa possível venda do Vasco da Gama. Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Esse foi o Giro do Gigante dessa quarta-feira, dia 26 de fevereiro. Eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente tá de volta. E quem não segue a gente lá no Instagram, segue @canal do Pedrosa, que tem conteúdo diário de Vasco para vocês ficarem por dentro de tudo que tá rolando. Valeu, até a próxima. Tamo junto.